Oi, 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 gente. Vamos chegando, vamos chegando. Boa noite a todos vocês. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos chegando, gente. Oi, oi para todos, né? Sejam todos muito bem-vindos, né? A mais uma aula da nossa série, né? Da nossa live de Vencendo a Meta. Eu, Stefânia Martinelli, estarei ensinando vendedores a venderem acima da meta mensal antes de fechar o mês. E para quem está chegando aqui agora, não me conhece ainda, eu sou Stefânia Martinelli, né? Sou especialista em vendas, sou gerente comercial de uma empresa no ramo de decoração aqui em Goiânia e tenho especialização também na área de gestão e inteligência comercial, né? Sou pós-graduanda também em neurociência aplicado a pessoas e empresas. Estou aqui para te ajudar, para que você, vendedor, venha fazer a diferença no decorrer do seu mês, para que você, vendedor, venha fechar a sua meta mensal antes do final do mês, né? Que eu quero fazer uma legião, quero levantar a bandeira, né, de vendedores ativos, de vendedores que estão nessa terra para fazer a diferença. Porque, afinal de contas, né, nós vendedores, porque eu me considero uma vendedora até hoje, né? Você que vende uma ideia, vende um comportamento, vende um produto, vende um serviço, todos nós somos vendedores. Mas você, vendedor de loja, que às vezes não é reconhecido, que sofre pressão, eu estou aqui para te ajudar, porque eu passei por isso durante muito tempo, né? E a minha missão aqui é levantar a bandeira para que os vendedores de loja, né, sobressaiam, vençam a todos os processos, né? E fechem a sua meta mensal antes de fechar o mês. E o tema que eu quero trazer aqui hoje é um tema que eu acho muito pertinente para que você, vendedor de loja, não havia percebido ainda, quando você está se comportando de forma incoerente para que o seu cliente venha sempre dizer para você que vai dar aquela olhadinha. O que está acontecendo nesse processo que você não está conseguindo sobressair a essas respostas? Eu quero te dizer que é justamente o contrário, é justamente o oposto, porque você não está sabendo fazer as perguntas corretas. E eu, nessa noite, quero te ensinar a passar por esse processo com mais tranquilidade, com mais serenidade, sabendo fazer as perguntas corretas. E hoje eu quero abrir a mente de vocês, para que vocês percam a vergonha, para que vocês tenham mais vontade e para que vocês encarem os clientes de vocês com as perguntas abertas e as perguntas fechadas. Todo vendedor que tem interesse em fechar a sua meta mensal, ele precisa se posicionar e ter, vamos dizer assim, liberdade, facilidade de trabalhar com as perguntas abertas e perguntas fechadas. E é sobre isso que eu quero dizer para você hoje. Se você tiver pegado, né, se você não tiver pego, pegue aí um papel, uma caneta, um caderninho, vamos fazer anotações para que você venha colocar em prática, porque isso aqui é uma aula prática que eu vou dar exemplos claros, né, fáceis para que você possa colocar em ação. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, para quem não sabe o que significa as perguntas abertas, perguntas fechadas, vamos dizer assim, é um conceito muito claro, muito fácil para mim, mas eu quero dizer para você, perguntas fechadas são aquelas perguntas que você geralmente induz o seu cliente a responder sim ou não, ou quando você dá a opção para ele, do seu cliente optar por A ou por B, né? Logo mais na frente eu vou dar um exemplo que vai ficar bem fácil para vocês memorizarem, para que vocês comecem a colocar em prática esse processo. E as perguntas abertas, Stefânia, o que elas significam, né? Perguntas abertas são aquelas perguntas que você faz para o seu cliente, onde o seu cliente te possibilita facilidades de entendimento do que você precisa, né? Seja aquelas respostas mais explicativas. Então não tem erro. Perguntas fechadas são aquelas perguntas que você faz para o cliente que vai induzi-lo ao sim, ao não, a peça B, né? Então, assim, dependendo do seu segmento, do seu produto, você já vai ter essa facilidade de aproximar do seu cliente, seja naquele quebra-gelo, né? Então, anota isso aí, perguntas fechadas com sim ou não, a opção de um A, de um B, geralmente são as que nós mais usamos nesse processo de vendas e trazem resultado. Mas as mais usadas
para, vamos dizer assim, fazer com que o seu cliente fale mais, para que você descubra as necessidades dele, são as perguntas abertas, que são aquelas perguntas que você vai fazer induzir o seu cliente a se abrir mais com você, a te explicar mais sobre a necessidade dele, né? E eu quero te fazer uma pergunta, né, que eu sempre ouvi, mas qual que é a diferença das perguntas abertas e das perguntas fechadas? A diferença das perguntas abertas e das perguntas fechadas é justamente nas respostas. Porque quando você faz uma pergunta aberta e uma pergunta fechada, automaticamente você quer sugar alguma informação do seu cliente. E nesse processo de venda faz toda uma diferença. Eu sempre costumo dizer, chega com o seu cliente desde a abordagem até o fechamento da venda com as perguntas corretas, com as perguntas coerentes, né? Então, assim, as perguntas, né, abertas lhe proporciona você conhecer mais profundamente a dor do seu cliente. Você vai buscar saber, de fato, o que você vai ofertar para ele. É por isso que nós trabalhamos com essas perguntas abertas, para que o vendedor, né, para que você, vendedor, não fique perdido nesse processo. Porque muitas vezes tem muitos vendedores, sejam tímidos, que são mais introspectivos, né? Mesmo vendedores que estão no mercado há muito tempo, verdade de abordar o cliente, de aproximar. Então, serve até como um quebra-gelo naquele processo de primeiro contato, da primeira visualização com o cliente, quando você passa a segurança e você já vai e aborda com a pergunta mais aberta, né? Então, as perguntas abertas são mais explicativas, vai te dar um melhor entendimento para que você descubra a dor do seu cliente. E as fechadas são aquelas que vão ser mais curtas e grossas, como que eu costumo dizer, né? É assim, vai te ajudar a você induzir sempre o cliente a te responder sobre uma pergunta aberta. Então, é muito interessante. Mais na frente eu vou ensinar um truque que eu acho que é muito bacana para que você coloque em prática, né? E um exemplo que eu quero dar para vocês aqui, das perguntas abertas e das perguntas fechadas para vocês entenderem, né? Eu, como trabalho no segmento de decoração aqui em Goiânia, eu quero dar um exemplo aqui, por exemplo, de um cliente que vai entrar para comprar um sofá. O seu João entra na loja, bom dia, o seu João, tudo bem? Tudo bem? Ele vai me responder. E você pergunta para ele, o senhor veio comprar um sofá, o senhor veio olhar uma mesa de jantar, né? Ou algum acessório para um quarto? O seu João vai me responder, eu vim buscar um sofá. Então, eu posso dizer para você que essa é uma pergunta fechada, porque eu não dei liberdade do seu João me explicar como que é o sofá que ele quer. Se ele responder que é um sofá, eu perguntei, é uma mesa de jantar? É um sofá que o senhor vai buscar? Olha, Stefania, eu vim buscar hoje, eu estou à procura de um sofá que eu estou precisando trocar o meu que está muito velho. Beleza, né? O ponto A e o seu João já respondeu. Vamos colocar que ela é uma pergunta fechada, porque você não deu liberdade para o seu João te explicar como que é o sofá. Agora vamos entrar nessa mesma proporção, nesse mesmo assunto com o seu João, perguntando, seu João, e o sofá que o senhor quer? O senhor está precisando de um sofá para uma sala de TV, para uma sala de visita, para receber pessoas? Como que é esse ambiente do senhor? Vocês já prestaram atenção que aqui já muda a perspectiva da sua pergunta? Nesse momento, vendedor, que você fizer essa pergunta para o seu cliente, cala a boca, né? Se você trabalha numa loja, vamos dizer aqui, de roupa masculina, e que trabalha com camisa, calça jeans, camiseta, né? Você pergunta, bom dia, senhor João, o senhor está olhando hoje precisando de uma calça jeans, de uma camiseta, e deixa o seu João responder. A partir do momento que ele te responder, olha, eu vim buscar uma camisa hoje, Stefania. Ah, o senhor está precisando de uma camisa? Ele respondeu entre A e B da opção que você deu. Em seguida, você já entra com a pergunta aberta. Essa camisa que o senhor veio procurar hoje, seu João, para qual ocasião que seria? Ela seria mais adequada? O senhor vai num casamento, é numa festa, ou é para o trabalho? Porque você pode induzir o seu cliente a te explanar, a te explicar para qual necessidade é aquela camisa, para que ele foi buscar aquela camisa. E deixa o seu João falar. Nesse processo, nesse momento, é importante nós calarmos a boca. Dar um espaço para o seu João falar, para ele desabafar como que ele quer. Aí nesse processo que ele vai falando, você pode entrar com outra pergunta para saber como que é a cor, como que ele gostaria.
né? Então aí você já vai conhecendo e já vai ouvindo, né? E por que que é importante esse processo, né, Stefânia, dessa pergunta aberta, dessa pergunta fechada? Vocês prestam atenção que ao cliente te responder, a ele explanar sobre como ele quer esse produto, para o que ele quer o produto, né? Para como ele vai usar aquele produto, você já percebeu o que ele quer, você já trabalhou aquele rapport com o seu cliente, porque você já percebeu os detalhes de como ele quer especificar aquilo, e automaticamente o seu já vai comprar com você. Porque ele sentiu segurança, sentiu interesse da sua parte, através das suas perguntas. Porque uma das coisas que eu acho muito importante é justamente isso, você conectar com o cliente. Vendas é conexão, vendas é humanização. A partir do momento que você demonstra esse interesse, essa preocupação em querer ajudar, automaticamente, porque nós mandamos uma mensagem para o nosso cérebro, né, na neurociência explica sobre isso, e automaticamente o cliente ele sente, vamos dizer assim, no dever de retribuir aquela ajuda que você está dando para ele, ele quer comprar com você. Então, vendedor, fica atento sobre esses detalhes, né? Então, quando o cliente se abrir, começar a explanar sobre o que ele foi buscar, é hora de você entrar com um gancho. E automaticamente o cliente te dando essa liberdade, comprando com você, automaticamente você vai vender mais e, consequentemente, se a cada abordagem que você fizer, a cada 10, você fechar 7, para quem fechava 3, 2 ou 1 somente, então isso vai, consequentemente, aumentar as suas vendas, né? E você vai fechar a sua meta mensal antes de fechar o mês. Isso faz todo sentido. Isso faz toda uma diferença. É por isso que nós precisamos nos posicionar e saber a hora exata de fazer as perguntas abertas, as perguntas fechadas, seja em qualquer procedimento, seja em qualquer etapa de um processo de vendas. Para que você passe confiança e o vendedor e o seu cliente passe a perceber você como uma autoridade ali no seu ambiente comercial. Para que ele possa ter certeza, né, e sair dali e falar, nossa, eu entrei no lugar correto. Porque essa pessoa que está aqui, ela está preparada para me atender. Porque não tem coisa melhor, satisfação melhor para nós que somos, né, clientes, acima de qualquer coisa, se sentir importante para alguém quando a gente vai buscar alguma coisa, né? Isso para mim não tem melhor satisfação. Então eu quero dizer para você, se atente a essas perguntas, porque essas perguntas fizeram muita diferença na minha vida, no meu processo, nas minhas etapas de vendas, né? Isso fez com que eu cativasse, olha só, fez com que eu cativasse muitos clientes, com que eu fidelizasse muitos clientes através desse processo. Porque a partir do momento que você começa a ter essa habilidade, e isso eu quero dizer para vocês que é treinável. Ninguém nasce sabendo, eu também não nasci sabendo. Por alguns anos eu trabalhei dessa forma, sem saber, vamos dizer assim, de uma metodologia, de um processo. A partir do momento que eu tive consciência e ciência de que isso eu poderia vender mais, eu comecei a colocar em prática. E automaticamente eu quero dizer para você que eu começava a fechar vendas, né, antecipadamente. Eu comecei a fechar a minha meta mensal antes de fechar o mês. Porque acima de qualquer coisa, o que eu falo para qualquer vendedor, né, que esteja em qualquer estabelecimento comercial, vendedor, trabalhe com aquilo que você ama, trabalhe com aquilo que você acredita. Porque nesses processos, nessas etapas, nesse passo a passo de vendas que você precisa absorver, você precisa amar, você precisa ter brilho nos olhos, você precisa mostrar importância para o seu cliente e que ele venha sentir essa segurança de você. Por isso que é importante a gente entender esses processos, o porquê que eles funcionam, né? E uma outra pergunta que eu deixei aqui para vocês, por que é importante fazer essas perguntas para os clientes, né? As perguntas abertas e as perguntas fechadas. A importância, gente, de nós trabalharmos com as perguntas abertas, com as perguntas fechadas, é descobrir a real necessidade do nosso cliente. Ah, Stefânia, mas é necessário fazer pergunta aberta e fechada? Sim. Porque através das perguntas abertas, das perguntas fechadas, você fazendo uma pesquisa, né, uma consultoria, igual eu falo, nós vendedores nos tornamos consultores de vendas. Tanto que em muitas ocasiões as pessoas não falam vendedor mais, eles falam consultores de vendas, né? Por quê? Porque você vai ser um consultor, você é um especialista. Você estudou sobre o seu produto. Você estudou sobre a sua empresa, você sabe da história da sua empresa, você sabe do que é importante para as pessoas que entram ali, porque eu espero que você pesquise sobre a sua loja, sobre o seu produto, sobre o seu mercado, sobre o seu concorrente, né? Para que quando você for aplicar essas perguntas,
Caso o seu cliente lhe responda uma pergunta aberta, indagando qualquer processo da sua empresa ou qualquer produto de qualquer outro concorrente, você venha estar a par. Por isso que tem vendedores acima da média e fora da curva, como eu costumo dizer, porque é um vendedor preparado. E eu consegui isso, e eu quero que você consiga. Porque eu falo, né, nós vendedores fomos durante muito tempo discriminados, né? O vendedor só é vendedor aquela pessoa que não tem mais o que fazer na vida, aquela pessoa que não deu certo na vida, aquela pessoa que não entrou na faculdade, aquela pessoa que não se deu bem, que não exerceu a sua profissão. Não! Eu tive a oportunidade e tem tantas outras pessoas que eu conheço que teve oportunidades fantásticas, mas o mundo das vendas, ele é promissor, ele é energético, ele dá prazer quando você faz aquilo que você gosta. E acima de tudo, ele traz uma grande prosperidade. Eu sempre acreditei, né, que quando eu dou o meu melhor para algo, Deus me retribui com o melhor. Eu sempre colhi o melhor, porque eu sempre entrei, eu sempre dei o meu melhor para cada cliente, e você também pode fazer isso. E através das perguntas abertas, das perguntas fechadas, você é capaz de conseguir o que o seu cliente verdadeiramente foi buscar com você, né? Através dessas perguntas que você vai descobrir a necessidade dele, a verdadeira dor dele. Por que, Stefânia, que isso é importante? Para que o cliente, você induz o seu cliente a falar mais. E você, vendedor, falar menos. Isso é essencial para que você, na hora oportuna, você saiba calar. Mas também, na hora oportuna, você encaixe aquelas perguntas objetivas. Aquela pergunta que vai realmente induzir o seu cliente a pensar que a melhor opção para ele, mesmo antes dele ter estudado, talvez na internet, foi ele em busca de algo. Porque hoje nós, consumidores, estamos cheios de informação, né? Nessa era da tecnologia, todos os clientes estão tendo mais transações em processos, né? Os processos não estão mais somente no físico, não está mais somente no online. Os clientes estão tendo essa facilidade e essa manobra dessa área comercial ser mais híbrida. E é muito bom para todos nós, né? Poder comprar no físico e chegar no online para você. Não, eu não quero ter, eu não vou estar em casa, você manda me entregar, a pessoa manda te entregar. Ou você entra no site, faz uma compra física, online, e chega na sua casa no seu conforto. Então, nós, clientes, estamos tendo essa facilidade, assim como nós já buscamos todas as informações necessárias de um produto antes de buscar. Mas eu quero te dizer que mesmo nós buscando informações como consumidores, porque eu também sou consumidora, você, vendedor, é consumidor, convenhamos, mesmo você buscando informações sobre algo que você deseja, sobre algo que você vai comprar, eu quero dizer para você, vendedor de loja, esteja atento. Porque quem é o expert, quem é a pessoa inteligente, quem é que está ali dominando aquele ambiente é você. Porque você estudou sobre tudo isso. E o seu cliente, às vezes, ele só buscou informação. Mas ele não é especialista em comprar, mas você tem que ser especialista em vender. E é isso que eu quero abrir os seus olhos essa noite. Você precisa ser um especialista. Então, para que nesta hora de fazer as perguntas abertas e as perguntas fechadas, você induza o seu cliente a lhe falar a verdadeira dor, que talvez nem ele mesmo saiba. Muitas vezes nós achamos que algo pode ser o melhor para mim, pode ser o melhor para você, né, para o seu cliente. Na verdade, ele acha que aquilo é o melhor e você vai mostrar para ele um outro ponto de vista que ele não havia percebido. Você vai trazer uma informação que o seu cliente vai perceber e falar, nossa, mas fez toda a diferença para mim. Olha, isso faz sentido porque eu vim buscar. Né? Então, induza o seu cliente a falar. Por isso que é importante, o porquê da importância do cliente, né, de nós fazermos essas perguntas abertas e fechadas, justamente para induzir o cliente a falar mais e nós, vendedores, ouvirmos também mais, né? E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. As perguntas abertas, sempre que vocês forem fazer ela, vocês perguntam aqui o que, como, quando, onde. Onde vai ficar esse sofá, seu João, que o senhor está procurando? Para quando o senhor vai querer? Para saber se o seu prazo de entrega vamos dizer assim, vai atender as necessidades dele. Para qual ambiente o senhor está precisando? Como é que o senhor quer esse sofá? Perceba que tem mil e uma oportunidade de você explorar uma resposta mais assertiva do seu cliente, né? Quando o seu cliente lhe vir com as respostas, olha que bacana,
você já vai aproveitar o gancho da resposta do seu João quanto ao sofá que você vai querer e já vai lhe devolver a pergunta aberta que ele fez com uma pergunta fechada. Olha, Estefânia, eu quero aquele sofá para home. Ah, é, seu João? E como que é o espaço do senhor? Cabe um sofá muito maior? O senhor gosta de uma espuma mais fina, mais dura ou mais macia, mais confortável? É para um ambiente mais em família? Ou é tipo um home cinema que o senhor quer? Você começa a induzir. Como que é que o senhor quer? Né? O senhor tem necessidade de algo, de um tecido que na casa do senhor vai ter animal e vai ser necessário o senhor usar um tecido mais permeável, um tecido que não venha a aderir sujeira se o senhor tiver netos ou criança em casa. Então comece a descobrir essas respostas. Quando o cliente lhe responder, olha, Estefânia, eu quero um sofá mais macio, porque todo final de semana ali é o nosso ambiente de conforto, de aconchego, onde a minha família reúne. Ah, sim, o senhor então quer um sofá para estar em família? Ele vai responder sim. A família do senhor está presente ali todo final de semana? Sim. E essa espuma mais macia vai fazer essa diferença na vida do senhor para aquele conforto, porque vocês deitam mais? Sim. O importante, depois de uma pergunta aberta, é você induzir a pergunta fechada para que o seu cliente comece a te dizer sim, sim, sim. Por quê? Porque na nossa mente, né, a neurociência explica que automaticamente quando você atinge o sim, sim, sim do seu cliente, você já leva ele fácil para o fechamento, porque você já pode induzir. A condição fica boa para o senhor, à vista ou a prazo, dessa forma fica bom para o senhor automaticamente, eu quero dizer para vocês que o cliente vai dizer um sim também para aquela pergunta que você fizer. Porque você conseguiu captar dele uma melhor resposta. Você introduziu nele e despertou nele aquela necessidade. Você passou confiança para que o seu João pudesse abrir para você. Nesse exemplo do sofá que eu dei a esse cliente. Então ele abrindo para você, ele vai sentir mais à vontade, vai sentir que você se preocupou com ele, vai mostrar, né, que você não é um vendedor somente que está ali para lhe proporcionar, lhe empurrar qualquer produto que tem na sua loja, mas que de fato você quer entender o porquê e para quê. Estefânia, mas isso vai me levar aonde? Automaticamente, se você conseguir, né, transparecer essa importância para o seu cliente, eu quero dizer que ele vai comprar com você. Para cada 10 clientes, igual eu falei, 7 fechando, a metade dos clientes que você atende fechando com você, automaticamente o seu cliente vai comprar com você. E automaticamente, você, vendedor de loja, vai fechar a sua meta mensal, vai vender acima da sua meta antes de fechar o mês. Por isso é importante nós termos, né, e dominarmos a nossa habilidade de fazer perguntas. Né? Fazer perguntas não é somente perguntar um bom dia, uma boa tarde, qual é a cor que o senhor prefere. Não seja um vendedor frio. Eu não quero que você faça perguntas abertas e perguntas fechadas friamente, simplesmente para cumprir tabela, mas para despertar o interesse do seu cliente, o seu cliente perceber e sentir isso. Porque quando nós conectamos com o cliente, né, o cliente se sente mais à vontade. Eu quero dizer para você, vendedor de loja, que o cliente vai comprar de quem ele confia. O seu cliente vai comprar de quem ele sente segurança. E você está para isso. Você está aí na sua loja, no seu ambiente comercial, para isso. Para servir. Para ser esse consultor fora da média. E é por isso que eu quero que você preste atenção também em ser mais assertivo nas suas perguntas e respostas. E ser mais atento na resposta do seu cliente. Para que quando você captar de fato a necessidade dele e lhe entregar aquilo que vai tocar no coração do seu cliente, não tem como o cliente não comprar com você. Isso funcionou comigo durante muito tempo e ainda funciona. Quando o cliente sente aquela importância que você deixou tudo de lado, deixou os coleguinhas, os comentários, aquele comportamento que não é adequado, não é devido, né? O cliente percebe isso também, então preste atenção também através das suas perguntas, na sua leitura corporal, na sua comunicação não verbal. Né? Uma outra hora eu quero falar com vocês da importância da comunicação também não verbal, que ela desperta muito interesse também no cliente se interessar por você. E é enigmático essa comunicação. Então, a partir do momento que o cliente sente isso, não tem como ele não fechar e não comprar com você. E quando os clientes compram mais conosco, que nós fechamos mais vendas, automaticamente você vai vender acima da sua meta mensal antes de fechar o mês. É essa a importância de você fazer as perguntas abertas e as perguntas fechadas. É você ser bem sucedido na sua profissão.
É você ser um vendedor de maestria, um vendedor acima da média. E um próximo passo que eu coloquei aqui, que eu acho que é de extrema importância e que vai fazer total diferença no seu mês, no seu fechamento, é onde eu vejo que os vendedores mais erram nisso, né? Aonde eu vejo que os vendedores mais erram nesse processo, pessoal, eu quero dizer para vocês, os clientes, você fez uma abordagem correta, você fez uma demonstração correta, você induziu as perguntas abertas e fechadas, talvez na hora certa, mas aonde os vendedores mais erram nesse processo em não ouvir. Então não adianta. Na nossa comunicação, nós precisamos demonstrar essa importância para o cliente, não só fazendo as perguntas para ele, mas deixando eles responderem. Deixa o seu cliente responder para você. Induz o seu cliente a te responder, mas acima de tudo, ouça. Você percebe a diferença? Né? Talvez por insegurança sua, talvez por despreparo seu, você interrompe o seu cliente antes dele responder. Não quero dizer, pelo amor de Deus, faça todo o processo corretamente. Aplique a pergunta aberta, ouça a necessidade do seu cliente. Depois que ele te responder, já induza uma pergunta fechada para que ele confirme aquilo mesmo que ele disse. Olha a importância de ouvir. Porque se o seu cliente está te explicando e você está com a cabeça em outro lugar, você não vai entender nada do que ele te passou. Só o seu corpo físico está ali. E como é que você vai perceber e sanar a dor dele? Ofertar aquilo que de verdade o seu cliente foi buscar. Agora imagina você sair de casa cedo, passar o dia inteiro fora de casa, atendendo 1, 2, 5, 10 clientes e não fechando nada. Então eu quero dizer para você, meu amigo, saiba o que você quer. Coloque metas, coloque objetivos, né? E o maior erro para que você não cometa é estar atento às respostas do seu cliente. Mais importante do que perguntar é ouvir. E é por isso que eu falo, né? Não é à toa que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca somente, para que você trabalhe essa escutativa. Ouça o que o cliente quer te dizer. Se importar com o cliente não é só fazer perguntas assertivas para que o cliente fale aquilo que você quer ouvir. Porque ouvir é uma coisa, escutar é outra. Né? Às vezes o cliente está falando, você está ali, ele está achando que você está entendendo tudo e passou tudo despercebido para você. Aí quando o cliente ele vem, talvez para sanar uma dúvida, ele nem veio com uma indagação, ele nem veio com uma rejeição para o seu lado, e você já está achando que o cliente já não quer comprar com você. E você já descarta e dispensa o cliente. Não, seu João, é verdade, eu acho que esse sofá não é adequado para o senhor. Não! Ele só quis esclarecer, ele só quis sanar uma dúvida que surgiu. Então esteja atento, ouça qual é a verdadeira necessidade dele. Entenda, né? Na verdade, nós não precisamos ouvir, nós precisamos entender para que você possa, da melhor forma, orientar, entregar o melhor para o seu cliente. É isso que vai fazer toda a diferença. E é este o erro que os vendedores cometem. Né? Então, o seu João pergunta, você pergunta para o seu João para qual ambiente que ele quer o sofá. Ele fala que quer um sofá para televisão. Você está mostrando um sofá de estar, um sofá mais esteticamente bonito do que mais confortável. Quando o cliente ia dizer para você que ele quer um sofá mais confortável, você ofertando o sofá de estar, que é aquele sofá mais bonito esteticamente, a hora que o seu João ia dizer o porquê que ele quer o mais confortável, você já virou para o seu João, já interrompeu ele, já cortou ele e já foi mostrar os atributos, né, daquele outro sofá bonito que ele estava olhando. Às vezes ele olhou não é porque ele desejou, não. Preste atenção, você está ali para isso. Ele só olhou por curiosidade porque a sua loja tem muitas opções. Então cabe a você a prestar atenção no cliente. Porque os produtos que tem na sua loja você tem por obrigação já de saber e de saber explicar, de saber solucionar as dúvidas e as dores. Então se atente a isso, vendedor. É muito importante para nós, para que você consiga fechar a sua meta mensal antes do mês, estar atento a esses detalhes. Pelo amor de Deus, não interrompa o cliente quando ele estiver falando. Deixe o seu cliente falar, deixe o seu cliente explanar como que ele quer, não interrompa ele. O exemplo que eu quero dar para vocês, para que vocês não façam, é interromper o cliente durante uma explicação. Não se mostre despreparado,
Não se mostre ansioso, nem que você caiu ali de paraquedas e está atendendo ele de qualquer forma. Você, como se diz, você está com pressa e demonstrando que se ele não quiser comprar, já tem outro ali na fila para entrar. Eu quero te dizer, faça bem feito. Eu acredito muito, né? Eu sempre brinco com as pessoas, faça o BBF, faça o básico bem feito, que ele vai trazer resultado na sua vida. Ele vai trazer resultado nas suas vendas. Eu quero dizer para você, vendedor, que se você estiver mais atento às respostas do seu cliente, conseguir captar de fato e fazer uma oferta assertiva, você, vendedor, vai vender acima da sua meta mensal antes de fechar o mês. Porque os clientes vão confiar mais em você, os clientes vão sentir mais segurança em você, e eles vão sentir verdadeiramente que você está ali, né, ganhando um tempo. Não perca, não acha que você está perdendo um tempo às vezes demais. Pode ser que vai ter um cliente ou outro que é mais trabalhoso, sim. E também no funil vai entrar pessoas que de fato ali no seu ambiente comercial só veio olhar. Mas você, como um profissional, vai saber captar isso, através até das perguntas abertas e fechadas, quando o cliente ele mostrar a verdadeira intenção dele. E tá tudo certo, tá tudo bem. Uma hora você vai atender sim um cliente que estava passando por ali, resolveu dar uma olhada, dar uma conhecida na sua loja, é a vida que segue. Quantas vezes eu e você já entramos em ambientes comerciais e estabelecimentos, né? Que você gosta, que você namora aquela roupa, aquela peça de decoração, aquele sofá bonito que tem no ambiente, e você estava passando por ali, opa, olha aquela loja que eu namoro, que eu acompanho no Instagram, tá aqui bem pertinho de mim, vou dar uma passada lá para conhecer hoje. Mas eu quero dizer para você que aquele lead, aquela pessoa que entrou no seu ambiente comercial, mesmo que ela não compre com você hoje, mas se você o atender bem, se você fizer as perguntas também corretas para saber que ele não vai comprar, mas mesmo assim dar o seu melhor, eu tenho certeza que mesmo que talvez ele não tenha condição ou ele não está precisando naquele momento, mas quando surgir alguém para comentar sobre móveis de decoração ou sobre camisa masculina que foi atendida na sua loja, com certeza ele vai indicar você. Então, vendedor, eu quero dizer para você, para que você venha a ser acima da média, mude a sua postura, mude a sua mentalidade e tenha ciência, né? Perca o medo de que as suas perguntas podem e vão fazer diferença nos seus resultados e automaticamente na sua vida, né? Porque você vendendo acima da sua meta mensal antes de fechar o mês, a gente tem que ter muito mais tranquilidade mental e psicológica e emocional. Porque nós vendedores, vocês vendedores, todos precisam trabalhar esse emocional para o seu cliente. Mostrar que está tudo bem. Porque ser rejeitado é um ato, vamos dizer assim, que mexe com toda a nossa estrutura emocional, cerebral. Eu quero dizer para vocês que quando nós, seres humanos, somos rejeitados, nós sentimos algo muito ruim, né? Agora pensa, você enfiar o dedo na tomada, levar um choque, né, quando o cliente te diz um não, o cliente ir embora, você já tem que respirar ali, ter uma postura mais coerente, levantar a cabeça e estar preparado para o próximo. Você acha que isso é fácil? Não, não é fácil. Nunca foi fácil, mas também não é impossível. Nara Rúbia, querida, bem-vinda. Ivonete, todos vocês que estão passando por aqui, sejam muito bem-vindos. Mas eu quero dizer para vocês, faça diferença na vida dos seus clientes, faça diferença no ambiente comercial que você trabalhe. Não seja somente mais um. Todo ambiente comercial, eu costumo dizer, que tem vendedores acima da média, que tem vendedores de destaque. Por que essas pessoas conseguem se destacar mais? Será que elas têm um pó mágico sobre elas que faz ela encantar os clientes? Não, porque elas tiveram ciência do quão é importante ela conhecer sobre os processos do seu ambiente comercial, que é importante ela conhecer sobre pessoas acima de tudo, porque nós trabalhamos com pessoas, nossos clientes são pessoas, nós lidamos com pessoas. O seu cliente pode comprar o seu produto ou serviço, mas ele faz negócio com você. A representatividade da sua empresa que vai fazer toda a diferença é você. Coloque isso na sua mente e no seu coração. Agora, como que você quer que o cliente se importe com você, que ele dá valor no seu atendimento, na sua prestação de serviço, se você não está demonstrando para ele essa empatia? Se você não está demonstrando para o seu cliente que se importa com ele? Se você tem preguiça ou por seu comodismo, eu não sei o que é que acontece, que os vendedores mal conseguem falar um bom dia, uma boa tarde, eu quero dizer para você, se você está insatisfeito no seu ambiente comercial,
Troque de lugar. Vai buscar algo que verdadeiramente encante os seus olhos e o seu coração. Porque nós, vendedores, precisamos apostar, acreditar, vestir a camisa da empresa, acreditar que o nosso produto pode transformar a vida das pessoas. A partir do momento que você acredita, quando você vai ofertar, quando você vai fazer as perguntas para sanar aquela dor, aquela dúvida do seu cliente, ele vai perceber isso. Ele realmente vai perceber que você está se importando com ele, né? E o melhor de tudo isso, gente, é quando o cliente entra no estabelecimento comercial procurando por algo. Quantas vezes eu mostrei para os meus clientes, através das minhas perguntas, que o que ele precisava não era aquilo que ele foi buscar. Mas de forma simples, de forma sucinta, de forma gentil, educada e principalmente amorosa. Coloca o seu sentimento ali nesse processo. Se importe com essa pessoa, né? É para isso que nós estamos ali. O vendedor que se preocupa com o ser humano, que olha o seu cliente como uma pessoa que ele pode dar o melhor, que aquele produto que você está oferecendo vai fazer toda a diferença na casa dele, né? Para a família, para o aconchego, né? Que a sua roupa, de acordo com o que o cliente falou para você da necessidade dela, ele vai arrasar naquele casamento, ou ele vai ser bem visto porque você indicou uma roupa praticamente, vamos dizer assim, dentro dos conformes do padrão do ambiente comercial dele, e ele vai ser destacado. Então nós precisamos entender que sempre por trás, gente, pelo amor de Deus, sempre por trás de um produto tem uma dor, tem uma necessidade. E sempre por trás de um produto tem uma satisfação. O cliente ele não compra só para satisfazer o seu físico, mas uma satisfação emocional. Porque vendas é emocional. Você precisa ativar o gatilho mental ali, ó, da comunicação, da diferença, do toque no seu cliente. Você precisa, né, da particularidade para que o seu cliente se sinta importante para você. Isso é muito importante nos processos. E as pessoas sempre me perguntam, né? Estefânia, quando é que eu posso fazer essas perguntas abertas e fechadas? Qual é o melhor momento para se fazer as perguntas abertas e fechadas? Eu quero dizer para você uma coisa maravilhosa. Nós temos essa liberdade de fazer as perguntas abertas e fechadas em todo o processo de vendas. Seja na recepção do seu cliente, na abordagem, né, que eu costumo dizer, na demonstração do seu produto, quando você está demonstrando, explanando, né? Desde o primeiro contato do cliente, quando você recebe ele com bem-vindo, bom dia, seu João, o senhor veio aqui, o senhor está precisando de algo em específico. O seu João já vai dizer para você com uma pergunta aberta: olha, Estefânia, eu estive aqui na sua loja, eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu estou precisando de A, B, C e D. Ele já está explanando para você. Diante disso, né, logo na abordagem, você já parte para a demonstração. Já começa aquele bate-papo, você ganha confiança, trabalha um rapport, que depois eu vou falar sobre isso com vocês, numa hora mais oportuna, né, para que você comece a gerar aquela conexão emocional. Então, em todos os processos, né? Mas em todos os processos, sim. Seja da abordagem ao fechamento e à negociação, você vai trabalhar as perguntas abertas e as perguntas fechadas. Por quê? Porque em todos os processos, você precisa descobrir qual que é a dor e a necessidade daquela ocasião. No fechamento, no processo de negociação, qual que é a dor do seu cliente? Será que ele pode pagar? Será que ele tem condição de pagar da forma com que a sua empresa determina e estipula para você? Então você vai perguntar: o senhor prefere à vista ou a prazo? Olha só, mais uma vez a pergunta fechada. A e B, à vista ou a prazo? Ele vai te responder. Se ele responder: olha, Estefânia, eu preciso de prazo, mas ver uma condição melhor, porque para mim eu estou apertado. Olha só, o seu cliente já está te dando dicas. Atente-se aqui, ó, fique atento, né? Abra os seus ouvidos. Opa! Então, o que será melhor? Se você acha que o seu cliente está apertado, a sua empresa trabalha com cheque, não, mas se o cliente falou que está apertado e ele tem limite no cartão, segure um pouco mais do desconto e aplique para o seu cliente uma condição no cartão. Quase todas as empresas trabalham com cartão, mas os cartões têm as taxas de juro, e se seu cliente falou que talvez possa estar apertado, mas é mais seguro você vender para ele no cartão naquele momento,
Então você vende e oferta no cartão. É uma despreocupação para você, uma despreocupação para sua empresa quanto ao recebimento, à inadimplência. Então você percebe que em todos os processos de perguntas, em todos os processos de vendas, né, as perguntas abertas e fechadas podem ser aplicadas? Será que você está burlando? Será que você está pulando essas perguntas em alguma etapa desses processos? Eu quero dizer para você que se você não tem aplicado as perguntas, né, comece a partir de agora a inseri-las no seu processo de vendas. Comece a colocar as perguntas abertas e fechadas em toda a sua venda. Porque desta forma o seu cliente vai sentir mais segurança, né? Vai sentir mais à vontade com você. Em todos os processos que ocorrer na sua venda, ele vai sentir que você de alguma forma tentou ajudar. Olha que maravilha. Quando nós sentimos, né, nós induzimos o cliente a dizer que nós nos importamos, porque o cliente vai perceber. Já pensou aquele vendedor curto e grosso, igual eu costumo dizer, né? Rude ali, que já pergunta para o cliente diz que não pode pagar daquela forma, ele já dá a entender que então você não pode ofertar, que você então não pode fechar negócio com ele, porque a sua empresa não tem aquela condição. Não. Ou você talvez até tenha, mas você está impaciente. Você está ansioso, querendo já atender um próximo cliente com medo de perder vendas. Não, invista ali. Comece a trabalhar essas perguntas abertas e fechadas, porque elas fazem, gente, total diferença. Vendedor, quando você aplica o processo de perguntas abertas e fechadas em todo o seu processo de venda, eu quero dizer para você, da abordagem, do primeiro atendimento, daquele primeiro olhar tete a tete que você vai ter com ele, tá? Até a sua negociação, o cliente, você vai fazer uma grande diferença na vida do seu cliente, porque você vai induzi-lo a dizer o que ele precisa. Você, como um excelente vendedor, um vendedor atento, que está ali não só com os ouvidos, né, abertos para ouvir e entender, mas para sanar as necessidades dele, ofertar de fato o que ele precisa, seu cliente vai comprar com você. E é isso que eu quero que você, vendedor de loja, entenda. É isso que eu quero que vocês, vendedores de loja, faça a diferença no nosso país, faça a diferença na vida das pessoas, mude a sua concepção. Como eu costumo brincar e dizer, não seja o vendedor arara, que só quer chegar naquele estabelecimento comercial e mostrar de uma forma geral tudo que tem para o seu cliente, sem primeiramente ouvir o que o cliente tem para dizer para você. Mude a sua estratégia. Eu quero dizer para você que a partir do momento que você começar, no momento certo, a induzir as perguntas, e em segundo lugar, a ouvir a resposta, e a terceira, indicar de forma assertiva o que o cliente precisa, que muitas vezes não é o que ele foi buscar, porque isso acontece, muitas vezes aconteceu comigo, do cliente vir me agradecer por eu ter percebido que o que ele precisava era outra coisa do que ele foi buscar. Mas por quê? Porque eu tive importância com ele. Se coloque no lugar do seu cliente. Trabalhe a empatia. Coloque você, inverta, né, os lugares. Como que você gostaria de ser atendido? Como que você gostaria que o seu vendedor atendesse você? Faça dessa forma. Ouça, né, atenda, entenda e oferte assertivamente. Eu quero dizer para você, se você fizer esses processos, vendedor, você vai vender acima da sua meta mensal antes de fechar o mês. Não tem como isso não acontecer. Porque isso aconteceu comigo, isso acontece sempre. Eu quero te dizer que fez total diferença na minha vida e vai fazer na sua vida também. Por onde quer que você passar, você não só vai vender mais, você vai ser um vendedor mais requisitado, e por onde você estiver, você vai fazer a diferença. E acima de tudo, você vai ter não só clientes, você vai fazer de clientes amigos, porque isso faz uma diferença tremenda em nossas vidas. Então, quero que você coloque isso em prática e venha depois me contar qual que foi, em qual parte do processo de vendas que você achou que fez mais diferença essas perguntas. Se você tiver alguma dúvida ainda, se eu expliquei de uma forma mais rápida, não soube explanar de uma forma melhor para o seu entendimento, deixa a sua pergunta aqui. Eu vou deixar essa aula salva para você aqui no meu feed, para que você possa assistir, para que você possa sanar as suas dúvidas, para que se você tiver alguma
quer que eu explique de uma forma melhor para você? Me chama no meu direct também. Vou ter a maior satisfação e prazer de passar esse passo a passo para você, te mostrando uma forma mais sucinta, mais fácil de você aplicar. Porque talvez para o seu segmento, esses exemplos que eu dei, não foi o suficiente para que você entendesse. Mas eu estou aqui para te ajudar. Eu quero fazer a diferença na sua vida, como eu tenho feito na minha, durante anos, né? Eu quero dizer para vocês que tem 28 anos, vai fazer agora, que eu lido com clientes cotidianamente. E através dessa minha vivência, graças a Deus, porque eu creio em Deus, é assim, plenamente de todo o meu conhecimento, entendimento, e sempre falo para ele, Senhor, eu quero dar o meu melhor para os meus clientes, porque eu sinto que eu transformando a vida deles, que eu fazendo de tudo para ajudá-los, consequentemente Deus vai me dar o melhor. Deus vai fazer o melhor para mim. Se você acredita na força do universo ou qualquer outra coisa, eu quero te dizer, faça o seu melhor também, porque a recompensa vem. Não tem como você plantar uma semente de laranja e colher uma goiaba. Então a lei da semeadura, ela existe, eu quero dizer para você. Planta amor, planta reciprocidade, planta atenção que você vai receber em troca, sim. E sabe o que é que você vai receber em troca, vendedor de loja? Você vai vender acima da sua meta mensal antes de fechar o mês, porque você é uma pessoa que entende de pessoas e se importa com pessoas. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram presentes. Quero deixar um abraço a todos vocês que vão estar assistindo essa live salva. E na próxima quinta-feira, às 20h40, eu estarei aqui novamente para dar uma aula para vocês. De um assunto muito pertinente também, de um assunto muito bacana. Quero deixar o meu agradecimento a todos vocês que estiveram presentes, a todos vocês que estão aqui. Rose, um beijo enorme no seu coração, bem-vinda, querida. E eu espero vocês na próxima quinta-feira, às 20h40. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa um comentário aqui, que essa aula vai ficar salva para vocês. E eu vou ter o maior prazer e satisfação em estar respondendo a cada um de vocês. Quero desejar aqui o meu boa noite, né, a todos vocês. Um beijo enorme e até quinta-feira. Tchau, tchau.